Agora começaremos nossa aula de ciências. Daremos continuidade ao conteúdo estados físicos da matéria, fazendo um paralelo com o ciclo da água. Depois começaremos com um novo conteúdo, que é o processo de separação do lixo. Então, peguem a apostila de ciências e abram na página 41. Abriram aí a página 41 da apostila de ciências. Aí tem a letra de uma música, né? Essa letra vocês irão acompanhar para responder as questões propostas. Então, de gotinha em gotinha. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água para viver. De gotinha em gotinha, brilha no orvalho da manhã. De gotinha em gotinha, limpa o oceano de amanhã. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água para viver. De gotinha em gotinha, brilha no orvalho da manhã. De gotinha em gotinha, limpa o oceano de amanhã. É para cuidar, purificar. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água para viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água para viver. Era uma vez uma gotinha de água, redondinha e bonitinha. Um dia ela estava tomando banho de sol e a coitadinha que era pequenininha foi encolhendo, encolhendo até que, puf, sumiu. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água para viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água para viver. Água. Então, nas aulas anteriores, nós vimos o ciclo das águas, né? Todas as etapas do ciclo das águas, né? Lá na página 40. Vimos também que a água ela se encontra em 3 estados físicos da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Agora, aí na questão 8, o trecho a seguir está se referindo a qual etapa do ciclo das águas? Era uma vez uma gotinha de água, redondinha e bonitinha. Um dia ela estava tomando banho de sol e a coitadinha, que era pequenininha, foi encolhendo, encolhendo, até que, puf, sumiu. Então, após ler esse trecho, qual ciclo da água ele está se referindo? A. Evaporação. B. Condensação. C. Precipitação. D. Transpiração. Na 9. Em qual estado físico a água que forma as nuvens se encontra? Então, a gente tem a água no estado físico, líquido, sólido e gasoso. Qual desses 3 a água que forma as nuvens se encontra? 10. Complete os retângulos a seguir com as etapas do ciclo da água. Vocês poderão consultar lá na página 40. Ainda aí na página 42, agora em teorizando, materiais descartados no lixo. Tudo que utilizamos em nosso dia a dia é feito de matéria. Então, o que é matéria? É tudo que se encontra na natureza. Na natureza não, tudo que se encontra no universo.
né? Tudo que se encontra no universo se chama matéria. Então, após utilizarmos as embalagens e os recipientes e separarmos os restos de comidas, eles são descartados como lixo. Algumas matérias se decompõem na natureza, outras vão para os lixões ou, infelizmente, para as ruas, poluindo nossas cidades e transmitindo doenças. Agora, na página 43, saiba mais principais tipos de lixo produzidos nas cidades. Então, segundo os dados de organizações não governamentais que trabalham com reciclagem, o lixo mais comum nas cidades é o orgânico. O que é lixo orgânico? É aquele formado por restos de alimentos. Então, esse lixo, ele corresponde a cerca de 52% de todo o montante de resíduos. Em segundo lugar, vem o papel e o papelão, aproximadamente 26% do total. O plástico, 3%. Os metais e o vidro, ambos contribuindo com 2% de todos os rejeitos que são produzidos. Há ainda o descarte de lixo especial, que ele é composto por materiais como baterias, pilhas, embalagens de agrotóxicos ou veneno e restos de demolições. E o lixo hospitalar, que ele é formado por medicamentos e produtos hospitalares em geral. Uma grande variedade de resíduos que causam grandes prejuízos ao meio ambiente quando são descartados de forma incorreta. Então, aí na página 43, em Teorizando, processos de separação do lixo, o papel, o plástico, o metal e o orgânico. Uma forma de reduzir a quantidade de lixo nos lixões, nas cidades e nos rios é por meio do descarte apropriado de cada tipo de lixo, separando-o para a coleta seletiva e reciclagem. Com a separação, é possível a reutilização, a reciclagem e a compostagem. O que é compostagem? É a reciclagem dos resíduos orgânicos. O que são resíduos orgânicos? Os restos de alimentos, né? Então, essa compostagem, ela é utilizada como adubo. O que é adubo? É um tipo de terra fértil para as plantações. Então, com isso, vai diminuindo a quantidade de lixo na natureza e aumentando o tempo de vida dos aterros sanitários. Dessa forma, há um menor impacto ambiental. Veja algumas dicas para a separação adequada do lixo. Como devemos separar o nosso lixo? As sobras de alimentos devem ser colocadas em recipientes separados e para o descarte. Os cacos de vidro quebrados e os materiais cortantes devem ser descartados em papel grosso, como o papelão, para evitar acidentes. Gente, principalmente, né, aquelas pessoas que trabalham coletando nossos lixos. Se a gente jogar esses materiais de qualquer maneira no nosso lixo, né? O que acontece? Na hora que esse profissional ele for pegar o nosso lixo, ele pode se cortar, certo? As embalagens, como a caixinha de leite, as latas, as garrafas e os frascos de vidro e plástico devem ser lavadas antes de serem descartadas nos coletores indicados pela cor. Então, aí na página 44, né, está mostrando os tipos de coletores, né, com suas cores.
as cores da reciclagem. O azul para papéis, o vermelho para plásticos, o verde para vidros, o amarelo para metais, o marrom para resíduos orgânicos, né, que são os restos de alimentos, o preto para madeira, o cinza para resíduos não recicláveis, que não serão reaproveitados, o branco para resíduos ambulatoriais e de serviço de saúde, né? O roxo, resíduos radioativos, e o laranja, resíduos perigosos. Então, ainda aí na página 44, ampliando o vocabulário. O que é aterro sanitário? É um local destinado à deposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana. Então, vamos ver aí em exercícios resolvidos na questão 11. Observe o gráfico sobre a destinação do lixo. Olha só, que a maior parte do lixo acaba em aterros. E um índice mundial de reciclagem segue muito baixo. Então, ó, os resíduos produzidos, né? Aqui estão. Milhões de toneladas por ano. A maior parte vai para onde? Para os aterros. Depois que vem a reciclagem. Depois a incineração, né? Que é a queimada do lixo. Depois os lixões. Lixões são lugares impróprios, né? Para depositar esse lixo. A compostagem, que nós já vimos, né? Que é a transformação do lixo orgânico em adubo e outros. Então, de acordo com o gráfico, a maior parte do lixo mundial acaba indo para os aterros. A preferência pela reciclagem é menos prejudicial à natureza e à sociedade, pois A. Aumenta o lixo nos rios e lagos. B. Aumenta o lixo nos lixões e aterros sanitários. C. Diminui as vagas de emprego para os catadores. D. Diminui a poluição nas cidades, evitando as enchentes. Então, a resposta certa é a D, né? A preferência pela reciclagem é menos prejudicial à natureza e à sociedade. Por quê? Porque ela diminui a poluição nas cidades, evitando assim as enchentes. Então, ainda aí na página 45, exercícios de fixação. Leia o panfleto sobre o tempo de decomposição de alguns materiais para responder às questões propostas. Então, antes de jogar lixo na rua, saiba o tempo que demora para se decompor. O papel, ele demora de 3 a 6 meses. O pano, de 6 meses a 1 ano. O filtro de cigarro e chicletes, 5 anos. A madeira pintada, 13 anos. O nylon, mais de 30 anos. O plástico e o metal, mais de 100 anos. O vidro, 1 milhão de anos. E a borracha, tempo indeterminado. Então, na questão 12, de acordo com o panfleto, qual é o material que demora mais tempo para se decompor na natureza? Então, aqui, ó, de acordo com esse panfleto, qual o material que demora mais tempo para se decompor? Agora, na página 46, na questão 13, o material que se decompõe mais rápido deve ser descartado em qual lixo? E qual é a cor da lixeira? Né? Vamos voltar de novo aqui no panfleto para responder também a 13. Agora, na questão 14, pinte corretamente as lixeiras da coleta seletiva. Então,
vocês irão pintar cada lixeira de acordo com o lixo descartado, né? O orgânico, o metal, o papel, o plástico e o vidro. E assim encerramos nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só me conectar, tá bom? Fiquem com Deus.